Você já parou para pensar que as plantas, aquelas que vemos todos os dias em jardins, florestas ou até mesmo em vasos dentro de casa, podem esconder segredos que mudam completamente a forma como olhamos para elas? E se eu te dissesse que, de certa forma, as plantas podem até se comunicar, sentir o ambiente e reagir às situações ao redor delas? Pois é, a vida das plantas é muito mais surpreendente do que parece. Vamos começar com um fato curioso. Estudos já mostraram que algumas plantas conseguem reagir a estímulos sonoros. Sim, você não ouviu errado. Pesquisadores descobriram que certas plantas crescem mais rápido ou florescem melhor quando expostas a músicas suaves, enquanto sons mais agressivos podem prejudicar seu desenvolvimento. É quase como se elas escutassem o mundo ao redor. Isso não é incrível? Mas não para por aí. Você sabia que algumas plantas são capazes de reconhecer quem cuida delas? Experimentos revelaram que plantas reagem de forma diferente ao toque de pessoas que costumam cuidar delas, em comparação a estranhos. Isso nos leva a pensar: será que existe uma forma de memória vegetal que ainda não conseguimos compreender totalmente? E tem mais: algumas espécies conseguem se defender de ataques, liberando substâncias químicas para afastar predadores, ou até avisar outras plantas próximas de que estão sob ameaça. É como se criassem uma rede invisível de comunicação silenciosa. Na savana africana, por exemplo, certas acácias liberam gás no ar quando são comidas por girafas, alertando outras árvores ao redor, que passam a produzir folhas mais amargas para se proteger. Isso é ou não é uma verdadeira estratégia de sobrevivência? Outro segredo fascinante é a capacidade de algumas plantas de se moverem, mesmo que lentamente. Não estou falando apenas do famoso exemplo da planta carnívora, que fecha suas folhas rapidamente, mas de movimentos quase imperceptíveis, que demonstram adaptação ao sol, à água e até ao toque humano. Se observarmos em câmera acelerada, é como se estivéssemos vendo criaturas vivas em constante dança silenciosa. Agora, me diga, você já conversou com uma planta? Parece estranho, mas muitas pessoas acreditam que falar com elas ajuda no crescimento. Será que isso tem fundamento? Talvez não seja exatamente a voz, mas o cuidado, a energia e a atenção que fazem toda a diferença. Afinal, plantas respondem a condições ambientais, e quando cuidamos delas, criamos um espaço mais favorável para que floresçam. E ainda existe um lado quase misterioso. Algumas culturas antigas acreditavam que as plantas guardavam espíritos, ou eram mensageiras entre os mundos. Povos indígenas, por exemplo, enxergam certas plantas como sagradas, capazes de curar ou conectar o ser humano a dimensões espirituais. Não é curioso como a ciência e a espiritualidade acabam se cruzando nesse ponto? Mas o que talvez mais impressione seja a forma como as plantas moldaram o planeta e continuam moldando a vida humana. Sem elas, não teríamos oxigênio, alimentos, medicamentos ou até mesmo inspiração para invenções tecnológicas. Sim, até a engenharia moderna já copiou estratégias das plantas, como o modo que algumas folhas repelem água, criando superfícies autolimpantes. E se pararmos para refletir, percebemos que as plantas são muito mais do que Sears paradox, decorando a paisagem. Elas estão vivas, atentas e integradas em um sistema complexo que sustenta toda a vida na Terra. Talvez o verdadeiro segredo das plantas seja justamente esse: mostrar que tudo no planeta está conectado, de maneiras que ainda estamos apenas começando a descobrir. E você, já tinha imaginado que as plantas podiam ter tantos segredos guardados? Se você gostou desse mergulho na vida secreta das plantas, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que mais te surpreendeu e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo, vamos explorar outro tema fascinante que vai expandir ainda mais a sua visão de mundo. Você já parou para pensar que aquela plantinha na sua janela pode ter uma vida muito mais interessante do que imaginamos? Pois é, hoje vou te contar alguns segredos fascinantes sobre o mundo vegetal que vão mudar completamente sua forma de ver as plantas. Sabe aquela história de conversar com as plantas? Não é apenas folclore. Estudos científicos comprovam que elas realmente respondem a estímulos sonoros. Algumas espécies até crescem melhor quando expostas a determinadas frequências de som. Incrível, não é? Mas vai além. Suas plantas podem literalmente reconhecer você. Isso mesmo que você ouviu. Através de sensores sofisticados em suas raízes e folhas, elas conseguem identificar quem costuma cuidar delas. É como se tivessem uma memória própria, guardando informações sobre quem as toca e rega regularmente. E quando falamos em defesa, as plantas são verdadeiras mestras estrategistas. Quando atacadas por insetos, elas não só produzem substâncias químicas para se defender, como também enviam sinais para as plantas vizinhas,
alertando sobre o perigo. É uma rede de comunicação invisível aos nossos olhos, mas extremamente eficiente. Você sabia que elas também se movem? Claro, não é como nos filmes de ficção científica, mas são movimentos sutis e constantes. As plantas giram em direção ao sol, suas raízes procuram água no solo, e algumas espécies até fecham suas folhas ao menor toque. É uma dança silenciosa, que acontece o tempo todo ao nosso redor. Nossos ancestrais já entendiam essa conexão especial com o reino vegetal. Antigas civilizações consideravam as plantas como seres sagrados, dotados de espírito e consciência. Não é à toa que tantas culturas desenvolveram rituais e tradições centrados em diferentes espécies de plantas. E quando pensamos no futuro, as plantas continuam nos surpreendendo. Cientistas estão desenvolvendo tecnologias inspiradas nos mecanismos naturais das plantas, desde painéis solares mais eficientes até sistemas de purificação de água. A natureza tem sido nossa grande professora, mas talvez o mais impressionante seja perceber como dependemos profundamente desses seres verdes. Além do óbvio papel na produção de oxigênio e alimentos, as plantas são fundamentais para manter o equilíbrio do nosso planeta. Cada pequena folha, cada raiz, faz parte de um sistema complexo que sustenta a vida na Terra. E sabe o que é mais legal? Você pode começar a observar tudo isso no seu próprio jardim, ou até mesmo naquela plantinha solitária, na sua mesa de trabalho. Preste atenção aos pequenos detalhes, as mudanças sutis que acontecem dia após dia. Você vai se surpreender com o quanto há para descobrir. Se você ficou tão fascinado quanto eu com esse assunto, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar esse conhecimento incrível sobre nossas amigas verdes. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os mistérios da natureza. E você, já tinha ideia de que as plantas eram tão extraordinárias assim? Conta pra gente nos comentários suas experiências com o mundo vegetal. Até o próximo vídeo.